Que o nosso planeta é um lugar curioso e cheio de mistérios, estamos careca de saber. Mas duvido você conhecer todas as curiosidades do vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, número 1. O café é a segunda commodity mais comercializada no mundo, atrás apenas do petróleo. O café é uma das bebidas mais populares em todo o mundo, originário da região da Etiópia, onde é conhecido desde pelo menos o século IX. Acredita-se que sua descoberta como bebida consumível tenha sido por acaso, quando as pessoas notaram o efeito estimulante das folhas e dos frutos da planta. E quem não gosta de acordar de manhã cedo e tomar aquele cafezinho quentinho? É uma delícia. Bom, e com certeza não é só eu que acho isso, já que o café é a segunda commodity mais vendida no mundo, atrás apenas do petróleo, o que eu acho no mínimo poético, já que o petróleo faz combustível para carros, enquanto o café é o combustível das pessoas antes do trabalho, não é verdade? 2. Coelhos e gás venenoso. O Japão é conhecido por sua culinária, pelo karaokê e até mesmo pelos seus animes. Porém, ele não é só feito disso, já que a ilha de Okunoshima é habitada por lindos coelhos selvagens. A ilha, que é habitada por mais de 300 mil coelhos, se localiza no mar interior do Japão, próxima de Takehara, na província de Hiroshima. Mas se engana quem pensa que só de animais fofinhos a ilha vive, pois, na Segunda Guerra Mundial, ela também foi uma importante produtora de gás venenoso. E, após a guerra, a fábrica foi desmantelada e abandonada, mas muitas das suas estruturas ainda permanecem na ilha, incluindo fábricas e armazéns. Depois de alguns anos, a ilha foi transformada num parque nacional e destino turístico, visitada por pessoas de todo o mundo, que são atraídos pela oportunidade de interagir com os coelhos que habitam livremente a ilha. Muitos turistas levam comida para alimentar os coelhos, e há áreas onde os visitantes podem interagir com os animais, de forma segura, é claro. Incrível como as coisas mudam em tão pouco tempo, de gás venenoso para coelhos. Número 3. A Lua quase foi explodida pelos americanos. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica protagonizada por União Soviética e pelos Estados Unidos, no fim da década de 40 até o início da década de 90, onde ambos queriam demonstrar poder um ao outro, mas sem querer entrar em conflito. E, com o lançamento de Sputnik em 1957, os americanos entraram em desespero, já que, se tinham poder para mandar uma sonda ao espaço, o que poderiam mandar ao centro dos Estados Unidos? Foi então que tiveram a brilhante ideia, só que não, explodir na Lua uma ogiva do mesmo tamanho da lançada em Hiroshima, criando uma nuvem de poeira que, quando iluminada ao Sol, poderia ser vista de todo o planeta. Logo perceberam quão idiota era esse plano, e o descartaram. A ironia se encontra quando, anos mais tarde, em 20 de julho de 1969, a NASA enviou a Apollo 11, tripulada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, que alcançou a Lua, vencendo assim a corrida espacial. Ai, as ironias do destino. Os mesmos que pensaram outrora em explodi-la, agora a alcançaram. Número 4. A Muralha de 2000 anos. A Grande Muralha da China começou a ser construída em 220 a.C., pelo primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, para evitar invasões mongóis, e só foi finalizada 2000 anos depois, provando que não é só o Brasil que atrasa obras públicas. Porém, voltando ao assunto, a Grande Muralha da China é uma estrutura de defesa maciça que se estende por cerca de 21.196 km, através do norte da China. Ela atravessa várias províncias e regiões autônomas, desde o deserto de Gobi, no oeste, até o litoral do Mar de Bohai, no leste. A construção começou por volta do século VII a.C., mas a maior parte da muralha existente foi construída durante as dinastias Qin, de 221 a 206 a.C., e Ming, de 1368 a 1644 d.C. A Grande Muralha da China é um testemunho impressionante da engenhosidade humana e da história da China, e continua a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo. Os chineses antigos não brincavam em serviço mesmo. Número 5. Dormindo com o olho aberto. O oceano é um lugar que abriga vários animais, capazes de dar arrepios na espinha. Porém, esse não é o caso dos golfinhos, que são animais totalmente dóceis e altamente inteligentes, capazes de aprender com facilidade, demonstrar comportamento complexo e resolver problemas. E ainda podem nadar até 30 km por hora. Bom, isso quando não estão dormindo, ou melhor, meio dormindo. Sim, isso mesmo que você entendeu. Os golfinhos têm a incrível habilidade de dormir uma metade do corpo de cada vez. Isso se chama sono de onda lenta unihemisférico. Fazem isso justamente para não sufocarem no fundo do mar, já que, de tempos em tempos,
eles têm que subir à superfície para respirar, pois esses animais não são peixes, e sim mamíferos como nós. E eu acho isso uma ótima ideia para assistir aquela série que está atrasada. O pior que pode acontecer é você ver só metade do episódio. Número 6. O Monte Everest cresce cerca de 4 milímetros a cada ano. O Everest é a maior montanha do planeta, com cerca de 8.848 metros de comprimento, e ele ainda está em fase de crescimento, já que ele se encontra no Himalaia, uma cadeia montanhosa recente, localizada na fronteira entre o Nepal e o Tibete, que ainda está em convergência com as placas tectônicas. A primeira pessoa a atingir o cume do Everest foi Sir Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, do Nepal, em 29 de maio de 1953, como parte de uma expedição britânica. Desde a primeira ascensão, em 1953, milhares de pessoas tentaram escalar o Everest. Embora apenas uma fração tenha tido sucesso, o número de alpinistas que tentaram escalar o Everest aumenta a cada ano. Além de ainda estar crescendo, o Everest conta com temperaturas baixíssimas de menos 19 no verão e no inverno de menos 35 a menos 60. Aquele cafezinho no primeiro tópico cairia muito bem agora. Número 7. O vinho mais antigo do mundo. Estudos indicam que o vinho pode prevenir diabetes, diminuir o risco de doenças cardiovasculares, prevenir também depressão e Alzheimer, entre outros benefícios. E parece que os habitantes da Geórgia, há 8.000 anos atrás, já sabiam disso, já que pesquisadores encontraram nos sítios arqueológicos do Vale do Rio Alanzani pedaços de um vaso de cerâmica que continham vestígios de substâncias que compõem o vinho. Esses vestígios foram datados pelo método de carbono 14, revelando uma idade aproximadamente de 8.000 anos. Os georgianos têm uma longa tradição com vinho, usando o método tradicional de produção, que envolve o uso de grandes ânforas de barro, que são enterradas no chão, para a fermentação e envelhecimento do vinho. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você está saindo daqui com um pouquinho mais de conhecimento do que você tinha antes, peço encarecidamente que você dê like e que você se inscreva, pois isso ajuda bastante o crescimento do canal. Então é isso e valeu!